Graça e paz. Tudo bem, queridos? Como passaram a semana? Bem, quero dar as boas-vindas a você que nos visita. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família. Aqui costumo dizer que é uma reunião de crente e nós praticamos aquelas coisas que o crente pratica normalmente e pratica não somente aqui, mas na sua casa, na sua família, que é a oração, o louvor, a comunhão dos santos, a busca por Deus e pela vontade de Deus, por ser entendida a vontade de Deus na nossa vida. Para você que chegou agora, nós estamos estudando há algum tempo já o livro de Atos. E já estamos caminhando aí para a parte final de Atos. Já temos visto desde o início a aventura que esse livro conta, a aventura que é plantar igrejas. Então, se o jovem quer viver aventura, ou até mesmo o senhor, a senhora que já tem uma certa idade, mas quer viver uma grande aventura, entregue-se para ser usado por Deus na plantação de igrejas. Não há aventura melhor, não há projeto maior, não há coisa que dá mais prazer do que estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, tendo convicção daquilo que Deus mandou a gente fazer. Hoje falaremos nesse sentido, como o Mateus já adiantou, falaremos sobre convicções santas, o que são e como leva, e como nós veremos, e como nós vivemos com essas convicções, a partir dessas convicções santas. E para iniciar, quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Palavra do Senhor em Atos capítulo 21. Esse negócio está prendendo aqui, vou ter que dar um jeito. Atos capítulo 21. A partir do verso 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 14, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em todo o capítulo, pois passaremos a estudar e a lermos na sequência também. Você que encontrou, fique de pé em reverência à palavra do Senhor e com o respeito que ela merece. Atos capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos em um navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim desse nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus
em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, nós queremos fazer a tua vontade. Acabamos de ler a tua palavra e clamamos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, foque o nosso coração naquilo que o Senhor deseja nos falar nesta manhã. Pai, retira toda angústia, toda ansiedade, todo medo. Coloque os teus anjos aqui, nos guardando, nos protegendo, com as espadas desembainhadas, Senhor. Livra-nos do mal e transforma a nossa vida a partir da tua santa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode se assentar. Fabiane Maria de Jesus. Esse é o nome de uma mulher que foi brutalmente assassinada, linchada, apedrejada, em um bairro da periferia da cidade de Guarujá, no litoral paulista. Em 2014, em 3 de maio de 2014, essa mulher foi assassinada por uma multidão por conta de um boato que se espalhou como fogo em uma palhagem seca, morro acima. O boato é que havia uma mulher naquela cidade ou naquela região sequestrando crianças para fazer magia negra. A polícia havia divulgado um retrato falado, não dessa mulher, ainda no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez um retrato falado de uma criminosa há 2 anos antes. E esse retrato falado chegou ao bairro que essa mulher morava. Uma dona de casa, com 33 anos, com crianças para criar. E como um fogo, como eu já disse, foi espalhando boatos, principalmente pelas redes sociais, pela internet. Esta mulher, certo dia, neste dia, 3 de maio de 2014, comprou frutas no supermercado e ofereceu uma fruta a uma criança. A mãe desta criança viu a cena e logo presumiu, deduziu que essa era a mulher, a criminosa que estavam falando. Surge um murmúrio, um boato, uma conversa. Daqui a pouco começam as acusações, sem ela se defender. Mais de 100 pessoas agrediram essa mulher e a assassinaram. Interessante que cerca de outras 1000 pessoas observavam as agressões. Nas investigações, a polícia apontaram que ela carregava um livro preto. E esses acusadores associaram esse livro preto com a magia negra, com o satanismo. Quando, na verdade, esse livro preto era a Bíblia. Provavelmente essa era uma irmã em Cristo Jesus, que não teve direito à defesa, não teve direito a argumentar. Vejam, as nossas convicções, as nossas atitudes estão ligadas diretamente às nossas convicções. E são elas que vêm à tona quando nós nos sentimos pressionados, num momento de fúria, num momento de raiva, num momento de angústia. E são elas também que vêm à tona, inclusive, quando estamos em um momento de lazer. Como foi dito aqui na escola bíblica, o que você tem assistido? São as nossas convicções que nos levam a consumir alguns produtos. Esses homens e mulheres que assassinaram brutalmente essa Fabiane,
essa vítima, estavam convictos de que ela era criminosa. Nesse episódio que foi divulgado amplamente nas mídias, nos jornais e na TV. Mas no texto de hoje, que veremos o capítulo 21, veremos a profunda convicção ao contrário. Convicção santa. Convicção que agrada a Deus. Convicções que levam a cumprir a vontade de Deus através da vida de Paulo e daqueles missionários que estavam com ele. Paulo tinha convicção profunda de que deveria ir a Jerusalém. Ele deveria chegar em Jerusalém. Essa era a convicção dele. Ele sabia, o Espírito Santo já havia dito a ele. O próprio Senhor Jesus já havia dito a ele: vá a Jerusalém. Nós veremos essas convicções ao longo da jornada de Paulo. Como podemos resumir, ter uma proposta, uma proposição para resumo desse texto e de todo o capítulo 21 de Atos? Bem, a proposição foi feita da seguinte maneira: convicções santas nos levam a cumprir a vontade de Deus. Vejam, não é algo que brota em mim, simplesmente. É algo que já vem de Deus. Convicção santa é dada pelo próprio Deus para cumprir a vontade dele. O objetivo final é a vontade de Deus. Veremos 3 pontos que apontam para essa verdade, de que as convicções santas nos levam a cumprir a vontade de Deus. Primeiro ponto é que as convicções santas se firmam com a orientação do Espírito Santo. Como comecei a dizer, não são simplesmente impressões nossas. Ela vai se firmando, ela vai se concretizando, ela vai ficando cada vez mais clara, ela vai sendo mais concreta na nossa vida. Veja, Lucas continua o relato das viagens de volta a Jerusalém. É a terceira viagem missionária de Paulo, e aí o capítulo começa relatando. Lucas, que é o escritor do livro, vai relatando aquilo que vinha acontecendo na viagem, vai citando cidades, ilhas, e eles chegam até a cidade de Tiro, na Síria. Ali eles estabelecem-se, ficam pelo menos por uma semana. Era o tempo que levaria para o navio ser descarregado, tirar a carga, e aí preparar o navio para receber uma nova carga. Paulo, então, junto com seus amigos, os missionários, procuram os irmãos em Cristo. A igreja ali em Tiro, tudo aponta que não era uma grande igreja. Era uma pequena congregação, haviam poucos crentes ali em Tiro. No entanto, olha só a atitude de Paulo, ele vai atrás desses irmãos. Notamos que nesse texto também não há citação de Paulo ir em uma sinagoga, que talvez na cidade não existisse uma sinagoga. Lembra a estratégia de Paulo? Paulo sempre, ao chegar à cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir à sinagoga para pregar o evangelho. E nesse relato não tem isso. Então aponta também para essa realidade de que não tinha uma sinagoga em Tiro. Mas veja, Paulo vai ao encontro desses irmãos, encontra com esses irmãos, tem uma calorosa recepção, ele se sente bem os primeiros passos ali, fica conversando, toma o café, come pão de queijo. O bate-papo começa a falar sobre as viagens missionárias, começa a relatar sobre as viagens missionárias. E em Tiro, então, os cristãos dali advertem Paulo sobre esse perigo, advertiam Paulo, veja aí no versículo 4, que
eles diziam pelo Espírito, advertiam Paulo que não fosse a Jerusalém. A forma do grego nessa frase não indica um simples pedido. Indica uma ação repetida, insistente, persistente da parte daqueles irmãos. Eles fizeram de várias formas, de várias maneiras, esse pedido a Paulo, dizendo: não vá a Jerusalém. Mas Paulo tem essa convicção santa de que é necessário, como Jesus tinha a convicção de que era necessário passar por Samaria. João capítulo 4. É necessário que aconteça isso. O texto continua dizendo que no final daquele tempo, de uma semana que eles ficaram por ali, voltaram ao navio e toda a congregação acompanhou a equipe de Paulo até a praia e ali se ajoelharam, oraram e despediram-se. É interessante que Lucas narra aqui toda a congregação, homens, mulheres e criança. Toda a igreja acompanha essa equipe até a praia e vai se despedir do apóstolo. Eu fico imaginando o choro, os abraços. O texto não relata, é uma pena, os diálogos. Mas eles também, no fundo, sabiam como aquela turma de Éfeso, de que não viriam mais o apóstolo. Então, esses detalhes se perdem, mas a gente pode imaginar o quanto é difícil a gente se despedir das pessoas que a gente ama. Embarcando para uma viagem missionária, não se sabe há quanto tempo vai durar, os perigos, os riscos que vão correr, o quanto é difícil a despedida. Mas essa igreja, mesmo pequena, demonstra amor e cuidado a Paulo e vai até a praia e ali presta louvor a Deus. Ajoelha, ora e entrega. Esse é o sentido da despedida. Depois que partiram de Tiro, chegaram a essa cidade de nome estranho para nós, Ptolemaida. Ela foi fundada pelo Ptolomeu IV, bem antes de Cristo, um imperador que nessa época gostavam de colocar os nomes da cidade para dizer que pertenciam a eles. Vejam, essa cidade não aparece tanto nas escrituras, nos livros bíblicos, na história das viagens missionárias, mas para o seu contexto da época ela era importantíssima. Ela possuía um porto seguro, aonde os barcos, os navios poderiam ancorarem. E foi o que fez o navio que Paulo e sua equipe estava. Paulo não ficou de bobeira. Não ficou ali descansando. Ele foi também procurar os irmãos em Cristo daquela cidade. E com eles ficaram um dia. O dia que Paulo passou por ali, ficou. Em seguida, prosseguiram para Cesareia e se hospedaram na casa de Filipe. Filipe, o evangelista, chamado o evangelista aqui. Ele era um dos 7 que serviram na igreja de Jerusalém. Lá em Atos capítulo 6, versículo 3 ao 5, vai relatar a eleição, de fato, a eleição dos primeiros diáconos das igrejas. Filipe fazia parte dessa equipe dos primeiros diáconos, serviu com amor àquela igreja. E depois, no capítulo 8, a partir do versículo 4, vai narrar Filipe indo justamente para Samaria, como evangelista, pregar o evangelho. Capítulo 8, capítulo 7 de Atos e capítulo 8, vai dizer que uma grande perseguição veio sobre a igreja. Com essa grande perseguição vindo sobre a igreja, Filipe e os outros diáconos
E o texto vai dizer que ficaram somente os apóstolos em Jerusalém. Então todos os líderes daquela igreja se espalharam. Se espalharam para quê? Para pregar o evangelho. Não somente para fugir da perseguição. Em todos os lugares que iam, pregavam o evangelho. E Filipe vai a Samaria pregar o evangelho. Ele é o evangelista. Ele foi um dos primeiros diáconos, como já disse, trabalhou como evangelista, fazia cerca de 20 anos que a Bíblia, que ele havia chegado em Cesareia e se estabelecido por ali. A Bíblia, depois de algum tempo, volta a mencionar esse nome, Filipe. Vejam, Filipe trabalhou com Estevão, foi eleito justamente junto com Estevão. E Paulo, pelo menos, concordou com a morte de Estevão. Filipe viu isso. Filipe conhece Paulo, não o apóstolo. Talvez ele tenha ouvido falar das histórias, das viagens de Paulo, daquilo que ele vem fazendo, ou daquilo que Deus vem fazendo através de Paulo. Mas esse é um encontro interessante. Como deve ter sido esses assuntos que surgiu entre os dois? E nesse período em que eles estavam na casa de Filipe, diz aí o texto, versículo 10, muitos dias depois chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Esse Ágabo também havia trabalhado com Paulo. Ele não é um estranho para Paulo. Em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30, vai dizer que ele trabalhou com Paulo, inclusive para levar a ajuda, levar a oferta diante da fome, da grande fome que assolou a Judeia. Então Paulo e Ágabo são conhecidos, eles se conhecem. E diz aí a palavra do Senhor que ele tomou o cinto de Paulo e amarrou suas pernas e mãos, e em seguida também pelo Espírito declarou que Paulo iria ser preso pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao olhar isso, ao ver essa cena, todos os irmãos de Cesareia também pediram, e a equipe de Paulo pediram, por favor, não vá, não siga, não prossiga nessa viagem perigosa. Essa é uma demonstração de cuidado, uma demonstração de amor. Veja, não é que esses irmãos queriam que Paulo não avançasse com o evangelho, não testemunhasse do evangelho. É devido ao perigo eminente, todos nós vamos alertar os nossos irmãos. Mateus acabou de dizer que está indo em uma viagem. Se nós soubéssemos todos os perigos que o cerca, nós também iríamos dizer para ele, meu irmão, vamos repensar, vamos rever os planos, vamos orar um pouco mais, vamos parar aqui, talvez pegando por uma outra rota, pula, não vá por lá. Essa também foi a demonstração de amor dos irmãos que estavam junto com Paulo. Mas veja o que Paulo faz. Paulo muda a percepção, as convicções. Paulo diz, por que todo esse choro? Diz aí o texto bíblico. Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Porque Paulo, como ele mesmo diz, ele é um homem dividido. Ele diz, é melhor estar com Cristo. Mas por conta de vocês, eu ainda prefiro ficar aqui para ensinar algumas coisas para vocês. Mas para mim é muito melhor estar com Cristo. E ele, nesse texto, ele diz, calma, por que todo esse choro? Se vocês me partem o coração, eu amo vocês, mas eu amo a Cristo muito mais. Eu quero seguir a vontade dele em primeiro lugar. Ele diz, estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer por Jesus. Ele tinha clareza, ele tinha certeza da sua vida, ele tinha
absolutamente certeza de tudo que pertence, ou de a quem pertence a vida dele, a Cristo Jesus. Gálatas, mais uma vez, citando Gálatas 2:20, ele diz: já estou morto, eu já estou crucificado, eu já estou entregue. Esse corpo aqui, o que significa para mim? O sofrimento daqui, o que significa? É melhor estar com Cristo. Essa é a ideia de Paulo. Isso não significa que Paulo estava agindo por romantismo, ou desejo de se tornar um mártir, ou até mesmo como se ele desejasse deixar um legado. Como o grande objetivo de vida dele. Não, o grande objetivo de vida de Paulo é cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Ele não está se importando muito com as coisas externas. Ele está se importando muito mais com aquilo que está interno nele. As convicções que o próprio Deus foi dando a ele. Paulo nos ensina com a sua vida. Ele nos mostra que o verdadeiro cristão não deveria seguir sentimentos passageiros, mas as convicções moldadas pela palavra de Deus, confirmadas pelo Espírito Santo. Nós, meus irmãos, nesse tempo, ainda hoje, nós também podemos viver da mesma maneira que Paulo viveu. Tendo as convicções firmadas pela palavra. Olhando aquilo que a palavra diz, observando, anotando, estudando a palavra, tendo convicções de que ela é a verdade absoluta, sem qualquer erro, sem contradições, crendo e clamando ao Espírito que aplique essa palavra em nós. Que faça na nossa mente, a nossa mente pensar a partir da palavra de Deus. Essa é a ideia de Paulo e ele nos ensina a viver assim. Deveríamos buscar e construir as nossas vidas a partir das convicções dadas por Deus e não pelas nossas próprias convicções. Veja o que Paulo experimenta na sua vida e que nós também podemos experimentar. No capítulo 19, versículo 21, vai dizer que Paulo foi impelido pelo Espírito, empurrado, levado pelo Espírito até a voltar a Jerusalém. No capítulo 20, versículo 22, também repete a mesma ideia, impelido pelo Espírito, empurrado pelo Espírito, Paulo deseja ir a Jerusalém. Não é uma teimosia, não é um egoísmo, não é uma vaidade, é uma certeza. É uma certeza de que ele deve ir a Jerusalém, confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Veja, se lá no capítulo 19 e no capítulo 20, diz que ele está sendo impelido, empurrado pelo Espírito a ir a Jerusalém, agora esses irmãos também pelo Espírito dizem: Paulo, não vá a Jerusalém. Alguns podem pensar que houve uma contradição, mas não há contradição alguma nesse caso. O Espírito que impeliu Paulo a ir na direção de Jerusalém é o mesmo que agora confirma através desses irmãos. E o que o Espírito está confirmando? Não é na questão da viagem. O Espírito está confirmando a respeito dos riscos, dos perigos. No versículo 4 que nós lemos, não emprega o negativo grego, ou a proibição absoluta, assim como Ágabo também não disse a Paulo: não vá a Jerusalém. O texto aqui está apontando para uma realidade de aviso, como se fosse nesse sentido. Nós devemos entender desse sentido. Ok, você está disposto a ir a Jerusalém, então prepare-se.
Fique alerta, fique atento, prepare-se. Haverá riscos, haverá perigos. Em nenhum momento o texto vai na proibição total, dizendo para não ir a Jerusalém, da parte do Espírito Santo de Deus. Deus confirma, e Deus então está confirmando o que havia dito a Paulo em todo o seu ministério, não somente nessa viagem. Lá no capítulo 9, versículo 16, o capítulo 9, Paulo tem um encontro com Cristo, indo a Damasco, perseguir os cristãos. Ele cai do cavalo, literalmente, fica cego, e Deus usa um homem chamado Ananias. Jesus fala com Ananias, e Ananias fica receoso, naturalmente, porque conhece a história de Saulo até então. Esse homem vive nos perseguindo, Senhor. Porque Jesus pede, Ananias, vá à rua direita, a chamada rua direita, lá haverá um homem chamado Saulo, ele está cego, ore com ele. E ele diz, Senhor, Ananias diz, Senhor, esse é o homem que vem causando transtorno nas nossas comunidades, vem nos perseguindo. E o Senhor diz a Ananias, Atos capítulo 9, versículo 16, eu sei o quanto ele irá sofrer pelo meu nome. Então não é novidade para Paulo o sofrimento, a perseguição, não é novidade. Desde o início do seu ministério, ele convive com prisões, com açoites, com fugas, com chicotadas, com acusações falsas. Apesar de ser um fato, uma verdade de que Paulo evitou em todo o seu ministério andar por Jerusalém, porque o próprio Senhor vai dizer que os judeus não aceitariam o seu testemunho. Paulo também é verdade que Paulo voltou em Jerusalém por diversas vezes. Como já disse, ele foi a Jerusalém levar suprimento, alimentos, doações, no capítulo 11, versículo 27 a 30. Ele participou do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, em Atos capítulo 18, versículo 22. Na volta da sua segunda viagem missionária, ele dá um relato de tudo que aconteceu em Jerusalém, ele presta conta à igreja de Jerusalém. Então, portanto, é difícil chegarmos à conclusão de que Paulo tenha desobedecido deliberadamente à vontade de Deus. É exatamente o contrário. Veja o que diz o versículo 14 que lemos. Após perceberem, após notarem, após ficar evidente que não conseguiriam fazer Paulo mudar de ideia, aqueles irmãos desistiram e falaram que seja feita a vontade do Senhor. Veja, queridos, fazer a vontade do Senhor é colocar em prática o que já conhecemos de sua palavra e ter uma vida guiada pelo Espírito. Mesmo que isso traga riscos, perigos, prejuízos. E o que ganhamos é a certeza de que andamos com Deus e de que nos espera no final é muito melhor do que nós já temos agora. Talvez Filipe, que tinha trabalhado com Estevão, viu na vida e no comportamento de Paulo as mesmas expressões que ele viu em Estevão. A mesma vontade de ver o Cordeiro de Deus assentado no trono de glória, resplandecente ao lado, à destra de Deus Pai. Vamos caminhar. Segunda convicção, segunda verdade sobre as convicções santas é que as convicções santas resistem às pressões externas, as que vêm de fora, as acusações. Vejam, vamos ler a partir do versículo 15 até o 25.
Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para a Judéia. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizar o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos, que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Alguns discípulos de Cesareia acompanharam Paulo até Jerusalém, provavelmente para comemorar, para celebrar a festa de Pentecostes, que Paulo gostaria de participar, como vimos no capítulo anterior. E ficaram na casa de Mnasson. Nós não sabemos se esse homem foi convertido lá em Atos capítulo 2, na pregação de Pedro, ou se Barnabé, que era também da mesma cidade de Mnasson, de Chipre, falou a respeito do Evangelho das Boas Novas. O que nós temos é que, a partir desse texto, nós identificamos que este homem era hospitaleiro. Ele recebia pessoas. E aí chegaram, conversaram, o primeiro encontro também, aquele bate-papo gostoso. No dia seguinte, Paulo se encontrou com Tiago, irmão de Jesus, e com os presbíteros da igreja de Jerusalém. E Paulo relata tudo aquilo que Deus estava fazendo através de seu ministério. Interessante aqui esse detalhe, que Paulo não diz que é ele que está fazendo. Ele atribui os feitos ao próprio Deus. Quando ouviram, eles ficaram alegres naturalmente. Um relato missionário do tamanho que Paulo traz, naturalmente a igreja vai ficar alegre, mas traz uma preocupação. Traz também uma preocupação. Diz: olha, você sabe quantos milhares de judeus estão crendo em Jesus. Mas esses judeus ainda buscam seguir à risca a lei de Moisés. E há um perigo aqui para você. Porque há um boato espalhado de que você está ensinando coisas que são contrárias à lei de Moisés. Há um boato, uma mentira. Paulo nunca ensinou isso. Ao contrário, Paulo, como diz os textos, ele busca a sinagoga, pregando para os judeus. Foi ele que levou Timóteo a ser circuncidado. Foi ele que fez um voto também no capítulo 18. Paulo faz um voto, esse mesmo voto que nós iremos falar um pouco mais. Veja, Paulo está sendo acusado injustamente aqui de coisa que ele não faz. Veja o quanto é perigoso espalhar boatos. E alguém já disse lá no passado que apesar de boato não ter pernas sobre as quais se firmam, corre extremamente rápido. Cuidado com os boatos. Passe a limpo as informações, verifique os fatos, pergunte.
De onde está vindo? Quem está falando? De onde surgiu a notícia? É fonte confiável? Não é? Verifique. Não vá passando coisas que cheguem na sua mão sem passar a limpo. Há um perigo, um grande risco, que a gente também corre na sociedade moderna. Parece incrível que esses acusadores de Paulo não passaram a limpo. Se olhasse a história de Paulo, Paulo diz: eu sou judeu. Ele mesmo se intitula como grande judeu. Observador da lei, cumpridor da lei. Foi circuncidado ao 8º dia. Ele se gaba em certo momento até. Ele diz: não tem judeu mais original do que eu. Mas eu desprezo, entre aspas, a não ser que isso me leve a conquistar ou a ganhar a presença de Cristo. Ou estar na presença de Cristo. Os líderes da igreja demonstraram preocupação com isso. E sugeriram para Paulo: olha, tem 4 homens aqui que fizeram um voto. Provavelmente esse voto foi o de Nazireu, descrito lá em Números capítulo 6. E sugeriram a Paulo que ele participasse, não do voto, mas da cerimônia de purificação e também pagasse as despesas que haveria nesse voto, para cumprir esse voto. Paulo concordou. Boa ideia. Eles verão que nós observamos as leis judaicas. Esse voto não envolve qualquer questão de salvação de alguém, pois se envolvesse qualquer questão nesse requisito, na salvação, temos a certeza de que Paulo não participaria. Pois Paulo é o apóstolo que mais fala sobre a graça. Paulo é o apóstolo que mais aponta para a graça, a salvação pela graça. Paulo é o apóstolo que fala sobre a redenção através da fé em Jesus Cristo. A salvação através de Jesus Cristo. O voto referia-se a uma devoção pessoal dos cristãos judeus que haviam se convertido. Vejam, havia uma liberdade entre esses cristãos. Poderiam observar algumas coisas da lei e outras não. Há de se entender que aqui, nesse contexto, o cristianismo ainda era considerado uma ramificação do judaísmo. Ainda não havia separado. Era um grupo de judeus que acreditavam em Cristo. Então, eles poderiam. Mas a mesma graça, é a lógica que Paulo aponta em Romanos capítulo 14, gentios, e também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 ao 13. Paulo orienta aqueles gentios sobre a alimentação. É a mesma lógica. Mas a graça que alcançou os gentios é a mesma graça que alcançou os judeus. Então, há coisas que você pode observar. Há coisas na sua tradição que você não deve cumprir porque contraria a lei do Senhor. Bem, de certa forma, esse voto está descrito, como disse, lá em Números capítulo 6. Vou ler um trecho. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer um voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, nem beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Um sinal de cumprir o voto era raspar a cabeça. Estou cumprindo o voto. Veja, tudo que Deus pedia era que eles aceitassem uns aos outros, judeus e gentios, sentando na mesma mesa.
precisamos lembrar que precisamos lembrar sempre que não é a tradição que nos salva. Nem a tradição judaica, nem tampouco a tradição cristã. O que nos salva é Cristo Jesus. Somente Cristo, somente através de Cristo, nós temos comunhão com Deus. Não são ritos religiosos. Não são tradições religiosas. Cumprir ou não, é Cristo. E tudo aquilo na nossa tradição que nos afasta de Cristo, automaticamente está nos afastando de Deus. Então devemos prestar atenção nessas coisas. Bem, Tiago, próprio irmão de Cristo, também diz que a verdadeira religião é apontar para Deus. É cumprir aquilo que a palavra de Deus manda a gente cumprir. Vamos seguir. Paulo agora está sofrendo essas pressões externas. E o que deve passar na mente do apóstolo? Eu quero fazer a pergunta a você. Quais são as suas convicções? Quais são as nossas convicções? O que vem à sua boca quando você está nervoso? O que vem à sua boca quando você está em momento de prazer? O que vem à sua mente? Paulo está sofrendo pressões externas e Paulo não muda, ele sabe exatamente quem ele é. Ele tenta acalmar a multidão, ele tenta trazer sentido, ele tenta fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Outra pergunta que faço é: será se nós, no tempo de hoje, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? A ponto de não nos importarmos com as coisas externas e ter o foco principal, cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Seguir o caminho de Deus, que Deus tem para nós, certamente nos levará a situações que sentiremos pressionados e talvez até passemos por dificuldades, considerando até desistir de seguir a Cristo Jesus. Mas se buscarmos as convicções santas que Deus tem para nós, suportaremos, mesmo diante das maiores pressões. Sejam elas externas ou até mesmo dentro de nós mesmos. Vamos caminhar? As convicções, terceiro ponto. Se a primeira é confirmada, levada pelo Espírito Santo, o segundo ponto é que ela faz com que nós persistimos dentro dos contextos de pressões. O terceiro ponto é que as convicções santas nos sustentam diante do sofrimento. Faremos a leitura do 26 até o 36. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminaria os dias de purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: "Homens de Israel, ajude-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele." Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso. Concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano
a notícia de que toda a Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que os amarrasse com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Alguns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Vejam, um dos chamados, aliás, Pedro vai dizer que o cristão é chamado para o sofrimento. Paulo tem consciência disso. Paulo, então, para amenizar o sofrimento, talvez, concorda com o plano, comunica ao sacerdote do dia que vai participar, se organiza, e diz aí o texto que alguns judeus da Ásia viram Paulo no templo e logo concluíram precipitadamente que ele havia profanado os recintos santos, levado os gentios para dentro. Havia no templo um muro que separava os gentios dos judeus. Os judeus tinham a liberdade, poderiam andar por todo o templo. No entanto, o gentio tinha o pátio dos gentios, e nesse pátio tinha um muro com uma descrição: nenhum forasteiro pode ultrapassar esta barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer intruso pego em flagrante será culpado da morte resultante. Era condenado à morte. E as autoridades romanas haviam dado liberdade e autoridade para os judeus julgarem à sua maneira aquele que transgredisse esse aviso. Provavelmente esses líderes, esses judeus, fossem de Éfeso. Por quê? O texto diz aí que eles viram Paulo na cidade com Trófimo, que era de Éfeso. Era um amigo, um irmão em Cristo, da cidade de Éfeso, que acompanhava Paulo. Eles agiram apenas com base nas suas emoções, sem qualquer raciocínio, sem coerência. Os homens apenas deduziram. E o que eles deduziram? Primeira coisa que eles deduziram os amigos gentios de Paulo o acompanhavam por toda parte. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa que eles deduziram: Paulo foi visto no templo, de modo que seus amigos também deveriam estar lá. Assim funciona a lógica do preconceito, da mentira, das impressões sem verificação de fatos. Apenas deduzo, apenas acho, apenas essa é a minha verdade. Defendo com unhas e dentes. E veja, toda a cidade se agitou com essas acusações, houve um grande rebuliço, a polícia foi chamada, as autoridades policiais chegaram, cerca de 200 soldados romanos chegam para acabar com essa confusão. A princípio, o comandante pensa que Paulo é um malfeitor, um egípcio que havia liderado uma rebelião. É só você ver aí o versículo 38. Ele diz: olha, você não é aquele egípcio que tem causado tumulto? Interessante que a multidão parece não ter noção do que realmente está acontecendo. Veja aí, o versículo diz que uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muito parecido com o tumulto causado com a prisão e o julgamento de Cristo. Aqui é interessante para nós. A grande massa não para pensar, não faz perguntas simples para os fatos, o que está acontecendo. Isso se chama massa de manobra. Quando a gente não pensa, não raciocina, não estuda, não volta, não vai a fundo,
nos eventos, nos fatores. E como é fácil ser manipulado quando a gente não presta atenção nos detalhes. Veja, eles gritavam. E aí há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não se aplica na prática. Não é verdade isso. Notamos uma outra característica aqui nesse texto, uma característica daquele que manipula a verdade, daquele que é mentiroso, daquele que usa a verdade para os seus próprios benefícios. Uma característica presente nessas pessoas é a covardia. Quando a polícia chega para acabar com o tumulto, nenhum daqueles líderes judeus se apresentaram e disseram, oi, fomos nós que causamos isso, não foi esse homem. Isso é característica dos covardes, daqueles que manipulam, daqueles que destoam a palavra, daqueles que destoam a verdade. Vejam, e como está sendo feito hoje? Os covardes estão se escondendo atrás das telas dos computadores, criando contas falsas, perfis falsos, robôs, para espalhar mentiras de todos os lados. Precisamos verificar bem de onde estão vindo as mentiras. Por causa de boatos, Paulo foi espancado, preso, e a intenção era de matá-lo. A reação de Paulo nesse momento é a de tentar pregar o evangelho. Ele fala com os soldados em grego, a língua materna, a língua universal da época, que todos os cidadãos do Império Romano poderiam se comunicar entre eles, mesmo tendo uma outra língua. A língua grega era a que falava nas periferias. E ele pede para falar com os judeus, dirige-se aos judeus. E agora ele começa a falar em aramaico, surpreendendo os judeus. Ora, mas esse não é o homem que está sendo acusado de abandonar as práticas judaicas? Veja a incoerência. Como que eu acuso um homem que está falando em aramaico de abandonar as práticas judaicas, se ele vai falar, a identidade de um povo é pela língua. Uma das características principais da identidade do povo é a língua. Nós somos brasileiros e falamos português do Brasil. Existe o português de Portugal, de outros países, como Cabo Verde. Mas nós nos identificamos como brasileiros que falamos o português do Brasil. É uma marca da identidade de um povo. E Paulo aqui fala em aramaico. Mas ao invés da verdade fazer com que essas pessoas pensassem, refletissem, parassem, isso foi aflorando cada vez mais a violência, o tumulto, o ódio. A verdade causa isso às vezes. O ódio. Lá em Atos capítulo 6, capítulo 7, aliás, quando Estevão prega um dos melhores sermões que a gente encontra dentro da palavra de Deus, vai dizer que aqueles líderes judeus também tamparam os ouvidos para não ouvir e rangiam os dentes de ódio de Estevão. Aqui está indo na mesma direção. Se não fossem os policiais romanos, provavelmente Paulo seria morto neste dia. Ao perceberem que não conseguiriam matar Paulo naquele dia, os soldados saem carregando Paulo e a multidão gritando, matem-no, matem-no. O que passa na cabeça de Paulo ao ouvir essas palavras? O que passaria na nossa cabeça? Na sua cabeça, na minha cabeça, diante dessa palavra? O texto não diz, mas nós podemos supor que diante destas palavras, Paulo mantém-se centrado em uma coisa. Eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Cristo.
Eu sei a minha missão. Paulo está tranquilo. Por que nós chegamos a essa conclusão? Pelos relatos de Paulo em outros ambientes, em outros locais. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, Paulo diz assim, escreve dessa maneira: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Esse é o olhar de Paulo. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Jesus Cristo. Ele sabe quem habita no coração dele. Ele sabe quem está com ele nos momentos alegres e nos momentos tristes. Ele sabe quem está conduzindo a vida dele. Meus irmãos, essa é a convicção que nós devemos ter. Cada dia, eu sei em quem tenho crido. É o que Paulo escreve a Timóteo. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe exatamente em qual Cristo você tem crido? É importante a gente fazer essa pergunta, porque há vários Cristos circulando. O Cristo que eu mesmo desenhei, o Cristo que a mídia diz que é Ele. Só existe um Cristo verdadeiro. O Cristo descrito na palavra do Senhor. É nesse que você está crendo? É nesse que você crê? Paulo crê nele, eu creio nele. A pergunta fica para você. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus, busque conhecer, lendo a palavra, orando. Busque andar com pessoas que conhecem Cristo Jesus. Vejam, eu não sei quais foram as mentiras que contaram para você ao longo da sua vida e elas acabaram se tornando uma verdade ou uma meia-verdade. Talvez você tenha ouvido em algum momento da sua vida que você não faz nada direito, que você é um problema, que você é a ovelha negra da família, que ninguém vai te acompanhar, você não serve para nada. Isso é uma mentira. Que você não é amado, que você não é amada. Isso é uma grande mentira. Não creia nessa mentira. Essa não é a verdade que Deus deseja para nós. A verdade de Deus para nós é que Ele nos ama. E a prova maior é que Ele entregou o seu Filho na cruz por nós. A verdade que Deus quer que nós tenhamos são as convicções santas, vindas diretamente da sua palavra e confirmada em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Eu sei que há tantas coisas ainda para ser ditas. O texto é muito amplo, é muito grande. E é gostoso a gente estudar a palavra de Deus. Mas gostaria de concluir nesta manhã da seguinte maneira. Se você tem sofrido com mentiras, isso tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, ore ao Senhor, peça ajuda. Nós estamos à disposição para conversar. Nos procure hoje, não deixe para amanhã. Procure um dos pastores desta igreja para conversar sobre isso. Todos nós aqui estamos à disposição. O Pedro, o Mateus, o Dione, o Júnior, o Fábio. Todos nós aqui estamos à disposição para ajudar. Busque caminhar com pessoas piedosas que procuram imitar a Cristo Jesus.
Não caminhe sozinho ou sozinha. Caminhe com essas pessoas. Busque ver a ação de Deus. Segunda coisa, busque ver a ação de Deus mesmo nos momentos de pressão, sejam interna ou externa. Tente ver como Deus tem cuidado de você, da sua família, nos detalhes, nos pequenos detalhes. Quanto mais vemos e distinguimos em nossas vidas o cuidado de Deus por nós, mais alimentamos as convicções santas que Ele vai dando a nós. Ele vai promovendo a nós. Terceiro, estejamos prontos para os desafios e, se necessário, passar por prisão ou até mesmo a morte, em nome de Cristo Jesus. Que Ele venha nos fortalecer, estejamos prontos. Que o nosso sofrer de hoje, nós tenhamos a certeza de que Ele está do nosso lado. Ele está conosco. E além disso, no amanhã, no novo amanhã, no outro amanhã, no além dessa vida, no novo céu, na nova terra, nós gozaremos da presença santa para toda a eternidade. Essas são as convicções que nós devemos ter. Baixe sua cabeça, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos e clamamos o teu Santo Espírito. Coloque as convicções santas em nosso coração e na nossa vida. Pai, retira tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é boato. Não permita, Senhor Deus, que nós caiamos nos boatos, nas mentiras, na enganação de Satanás. Pai, livra a nossa mente. Nos dê, ó Pai, convicções que venham do teu trono e nos dê coragem, ó Deus, assim como Paulo teve, impelido pelo teu Espírito, a cumprir a vontade do Senhor. Ó Deus, cuida do teu santo povo, não somente nessa agência, nesta igreja, mas espalhado pela face da terra, Senhor. Ajuda-nos a perceber a tua presença sobre as nossas vidas e nas nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.